Olá, meus amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Chocolate Crente. Deus abençoe sua vida, sua casa. Estou muito feliz de poder, novamente, nesse sábado de manhã, aqui que estamos conectados, levar uma palavra de Deus para o seu coração. Na semana passada nós começamos uma nova temporada e eu quero já, como prometido, quero fazer a leitura de alguns comentários, de algumas sugestões que já recebemos aqui através dos comentários na nossa TV Recomeço. E eu convido você para ir lá também, assistir o programa anterior e deixar o seu comentário ao final desse episódio com a sua sugestão de pessoas a participarem da nossa entrevista. Nessa segunda temporada nós vamos investir muito mais nessa interação, nesse relacionamento. Vamos trazer pessoas para poder compartilhar aqui um bate-papo sobre esse tema que é tão importante na nossa jornada, que é igreja. Ser igreja é a nossa vida, é o nosso chamado. Eu e você somos chamados a viver esse propósito. O reino dos céus se manifesta na terra através da igreja. Nós vamos falar muito sobre esse tema aqui, vamos conversar sobre vários assuntos relacionados à igreja e eu quero convidar você para participar conosco, para interagir conosco. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora esses minutinhos iniciais, vai lá, se inscreve, ativa também as notificações para você ficar acompanhando cada novidade, nossos cultos, nossa agenda. Todas essas informações, elas vão estar no nosso canal TV Recomeço no YouTube e você, ao se inscrever e ativar as notificações, você fica acompanhando tudo aí de maneira muito imediata, muito rápida, que é a facilidade que a tecnologia nos dá. E eu estou muito feliz de poder estar junto com você nessa manhã e quero ler o seu comentário, assim como vou fazer com os comentários que fizeram em relação ao primeiro episódio, que algumas pessoas compartilharam aqui algumas ideias. A Maria Eduarda falou: confesso que não vejo pela manhã, vejo em outros horários. Eu havia perguntado qual seria o melhor horário, da gente levar ao ar esse programa e aqui a Duda está dizendo que vê em outros horários, então não tem problema também. Você que porventura não pode acompanhar ao vivo na hora que é lançado o programa, você pode, como fica gravado, você pode acompanhar, pode compartilhar essa mensagem com alguém. O Paulo Fiel colocou: excelente, chama o pastor Ronisteu. Olha que indicação abençoada, indicação de peso aí para a nossa entrevista. Pastor Ronisteu, que é um grande líder da Igreja do Evangelho Quadrangular em Marabá, um amigo, vereador da nossa igreja, um homem que tem uma liderança extraordinária e tem exercido o papel de igreja de uma maneira muito eficiente, muito poderosa. É uma ótima indicação. Obrigado, Paulo, pela sugestão. Aqui o Alan falou que está ansioso pelos próximos episódios, está sendo uma bênção, graças a Deus por isso. A Maria Eduarda também disse que sempre compartilho nos meus grupos esta palavra do chocolate. Chocolate já é bom. Chocolate crente é melhor ainda, então compartilha aí para abençoar a vida de mais e mais pessoas. Também teve uma sugestão aqui de outros nomes, Leandro Santiago, vou ver se consigo trazê-lo aqui para o nosso programa. Que Deus abençoe, eu acredito que dessa forma a gente vai conseguindo tornar esse programa muito mais a sua cara. E eu sei que Leandro, você está convidado para vir, hein? Aqui o nosso produtor aqui está me lembrando que é para chamar o Leandro. Então, se não puder vir para ser entrevistado, então convido para assistir o nosso programa. Amém? Então, quero que esse programa tenha exatamente esse clima de alegria, de comunhão, porque é como, na verdade, Deus deseja que vivamos. Em igreja, viver em comunhão entre os irmãos e em comunhão com Deus. Então fica aí, já se prepara, já pega o seu chocolate crente e vamos agora para o segundo episódio dessa segunda temporada. Vem comigo!
Então chegamos ao momento especial da reflexão bíblica e eu quero novamente voltar ao texto da semana passada, porque ele, pela primeira vez na Bíblia, você vai encontrar o nome igreja sendo mencionado. Hoje o termo igreja, ele é muito comum no nosso dia a dia. Nós que fazemos parte de uma igreja, nós que fazemos parte do corpo de Cristo, é muito simples ou muito fácil compreender, ainda que de modo talvez incompleto, mas a gente já está familiarizado com o termo igreja. E o que é a igreja? A gente precisa, para descobrir o real significado de algo, uma das formas que temos é procurar na Bíblia a primeira vez que essa palavra ou que esse assunto foi tratado. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu quero ler o texto novamente de Mateus 16. Vamos ler apenas o versículo 18, que diz assim: "E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la." Eu quero fazer um recorte nesse versículo para pegar essa resposta de Jesus dizendo: edificarei a minha igreja. A minha igreja. Até ali, até aquele momento, não havia nenhuma menção na Bíblia acerca da igreja. E o que era a igreja? Por que Jesus então inaugura um termo assim? E em cima de uma declaração tão importante, tão poderosa, que tinha sido a fala de Pedro, instantes antes, dizendo que Jesus era o Filho de Deus, o Senhor de todas as coisas. E aí Jesus vem e diz: sobre esta rocha, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Eu quero recortar aqui igreja para meditarmos. Esse termo igreja, no português, ele, como disse, já é muito comum a todos nós. Mas em grego, igreja era a eclésia. E o que era a eclésia naquele tempo? Em que, sob o domínio romano, Israel estava ali naquele contexto histórico e político daquela época. O que era a igreja naquele contexto? O que era a igreja quando Jesus pega essa palavra do vocabulário grego e atribui aos seus discípulos essa designação, essa terminologia? E aí eu quero então mergulhar um pouquinho nesse conceito, o conceito de igreja, que nós vamos ter que ir na origem da palavra, que é eclésia, o grego. Eclésia, que significa chamados para fora. Quando se fala em eclésia, está se falando de uma reunião de pessoas, reunião de cidadãos da cidade que eram chamados a deliberar, a decidir assuntos que iriam definir o futuro daquela cidade. Assuntos que iriam influenciar não apenas um contexto local, mas regional, uma área de abrangência territorial daqueles cidadãos, daquela comunidade. E aí eu quero, pegando esse conceito da época, eu quero trazer isso para a nossa realidade e para que a gente possa talvez compreender melhor o que Jesus queria que a igreja fizesse e fosse, para que então possamos cumprir o propósito de ser igreja. Então, deixa eu fazer um resumo aqui. Igreja é eclésia. Eclésia é a reunião de pessoas que definiam o futuro da cidade, que eram chamados para governar a cidade, que eram chamados para influenciar a cidade, que eram chamados não apenas para cuidar dos seus próprios interesses, da sua casa, da sua família, mas de toda a comunidade. Eles eram chamados para fora.
Eles eram chamados para exercer um papel fora do seu próprio ambiente, de modo a alcançar e melhorar não apenas a sua própria vida, a sua própria existência, mas daqueles que com ele estavam. Então, perceba, eclésia e, portanto, igreja é algo muito maior do que apenas se reunir num culto de celebração, num domingo, numa segunda ou qualquer dia da semana. Ser igreja é muito mais do que cantar louvores, cantar canções, reunir, congregar, isso faz parte. Mas quando olhamos para a origem do que Jesus tinha como referência para nos designar como igreja, Jesus estava pensando muito mais longe. Jesus queria que eu e você, cidadãos do céu, pudéssemos, chamados para fora, influenciar a cidade, governar a cidade com um padrão divino, de verdade, de justiça, de amor, de misericórdia, de graça. Lá Paulo escreve aos Romanos, dizendo que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é poder de Deus, é manifestação do Espírito Santo, é justiça, é alegria, é paz. Então note bem, a igreja é muito mais do que nós muitas vezes temos vivido. E é esse o grande desafio que hoje Deus nos faz através dessa mensagem, desse programa. Deus está convidando você para ser igreja, para assumir o seu lugar e influenciar o seu redor, a sua família, a sua casa, a sua rua, o seu bairro, a sua cidade, através de um testemunho de fé, de transformação de vida, porque é isso que Jesus faz conosco. Ele alcança a nossa vida, transforma a nossa vida para que nós sejamos testemunho e sejamos testemunhas do que Ele fez por nós e do que Ele pode fazer pelo outro, do que Ele pode fazer pelas pessoas ao seu redor, do que Ele pode fazer pela comunidade que você vive. Talvez aí no seu bairro, como eu disse, na sua cidade, você esteja enfrentando problemas, dificuldades. Deixa eu te falar, a igreja não é para ficar entre quatro paredes trancada, cantando, dançando, ministrando, meditando na palavra de Deus e isso não ser colocado para fora. Nós vamos nos próximos programas falar sobre outras designações que Jesus faz aos discípulos, chamando de apóstolos, colocando a igreja em movimento, porque igreja é se movimentar para levar o reino de Deus. Assim como o reino de Deus foi trazido do céu para a terra através de Jesus, porque ele disse, é chegado a vocês o reino de Deus. O reino de Deus é a manifestação do céu na terra. E quando Jesus volta e ocupa o lugar dele no trono que lhe foi preparado, e ele hoje está à destra do Pai, ele deu todo o poder dele para a igreja, para que as obras que ele fez, nós, igreja, fizéssemos. E isso não pode ficar restrito ao nosso ambiente eclesiástico. Igreja não é a estrutura física, o prédio, esse espaço geográfico limitado, não. A igreja, ela está sendo chamada, principalmente nos dias atuais, ela está sendo chamada para fora, para influenciar, para transformar o mundo, para trazer luz ao mundo que jaz em trevas, que jaz no maligno. E aí, você quer ser igreja? Você quer iluminar esse mundo sombrio? Deus conta com você para isso. E eu oro para que Deus abençoe sua vida e traga luz a essa compreensão. Ser igreja não é frequentar um templo religiosamente. Ser igreja é muito mais. É ser chamado para fora, para influenciar, para trazer luz, para transformar vidas
através do poder do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quero orar com você, quero que você seja abençoado com essa semente, que ela frutifique no teu coração. Vamos fechar os olhos e orar? Senhor, obrigado por esse encontro, obrigado porque o Senhor nos chama para sermos aqueles que vão dar destino, dar um futuro para as nossas cidades, para a vida de todos aqueles que nos cercam. Pai, nessa oportunidade, eu quero pedir a Tua bênção, que o Teu Espírito Santo venha trazer no coração de cada telespectador, de cada pessoa que me ouve e me vê agora, a certeza de que eles também estão sendo chamados para ser igreja, para viver o Evangelho não apenas religiosamente, mas um Evangelho vivo e poderoso a cada dia. E eu oro para que o Teu Espírito Santo faça essa obra em cada um de nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, tenha um ótimo sábado, um ótimo final de semana, uma ótima semana e que você participe conosco deixando seu comentário, faça sua sugestão, de quem você gostaria que nós trouxéssemos aqui para entrevistar e falar sobre igreja. E eu sei que tem muita coisa boa vindo por aí. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa Chocolate Crente.